Olá, eu sou o Neyton, sou o criador do programa Sólidos e nesse vídeo eu quero mostrar como que se cria uma lista de materiais, tá? Essa lista eu vou criar ela do zero a partir de dispositivos que eu já criei naquele desenho que vai de exemplo aqui junto do programa. Então, antes que você comece, instala o programa. Então, veja aquele videozinho onde eu mostrei como é que instala, tá? E daí você vai abrir lá o ToSpace do programa com esse comandinho, ó, S2Space. Veja que é um desenho que está vazio, não tem nada dentro dele, que é de propósito mesmo, não tem seção nenhuma, enfim, ok? Bom, como é que eu trago as seções que já existem lá naquele desenho que está de exemplo aí dentro do programa? Você vai fazer o seguinte, você pode usar o comando simport styles, tá? É bem parecido com o import styles and settings do Civil 3D, só que ele funciona só para o programa sólidos. Outra opção é vir aqui no configurações, botão direito e importar estilos. É o mesmo comando, tá? Aí você vai selecionar o arquivo DWG lá que está de exemplo dentro do plugin, que é esse aqui, ó, exemplos 2020. Abriu, ele vai mostrar uma tela que é idêntica a essa aqui das configurações, tá? Só que a diferença é que vai ter essas caixinhas para você clicar e importar. No caso, eu estou interessado nos dispositivos que eu criei lá. Então, tem descida, escada, tubo, longitudinal, tem vários. Então, eu vou marcar todos aqui, tá? Você pode escolher alguns ou marcar todos. Eu vou marcar todos. Aí, clica OK. E pronto. Eles vão vir para cá, tá? Todos eles bonitinho. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, na descida d'água, se eu dou um duplo clique nela, vai abrir o editor do S-Builder aqui, né? O Solids Builder, que é onde você vai modelar o dispositivo lá. Então, se eu pegar aqui agora, por exemplo, a galeria retangular, né? Que agora já está disponível aqui nesse catálogo, você vai ver lá a categoria A galeria retangular. Nesse caso aqui, eu deixei ele modelando a versão tripla, tá? Que é baseado aqui nessas duas decisões, ó, duplo, triplo, enfim. Aí agora como é que cria a lista de material? Bom, a lista de material você vai vir aqui embaixo, ó, no item listas de materiais. Então, botão direito, criar. E vai pedir para adicionar uma família. A família você vai escolher aqui lá nos dispositivos que você acabou de importar lá no comando anterior. Então, por exemplo, se eu quisesse adicionar a ala, quisesse adicionar a boca de lobo, tubo, canaleta, eu vou adicionar todos. Tá? Se daria um OK, ele cria aqui a versão, como é que eu vou dizer assim, a versão padrão desses dispositivos com aquelas medidas que estão aqui dentro dos seções customizadas, ok? E vai vir com esses nomes bem genéricos, que é o nome que está lá no nó de seções customizadas. Tá, mas e dá para ele renomear isso daqui de uma maneira um pouco melhor? Dá, se seleciona todo mundo e manda resetar os nomes. Aí o que ele vai fazer? Ele vai usar lá aquela propriedade do template do nome do dispositivo e vai colocar aqui. Então, quando eu fiz lá a saída do terreno, eu tinha criado um template de nome que coloca o código SET e a largura, que é a dimensão mais importante aqui nesse tipo de dispositivo. E assim por diante. Aí ele vai colocando para cada tipo de dispositivo um nome. Às vezes acontece isso aqui, ó, Object Reference, não sei o quê. Isso aqui, o que aconteceu? O template de nome está usando uma propriedade que de repente você renomeou. Tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá nela, na saída de bueiro intermediário, e corrigir isso. Então, como é que faz essa correção? Bom, a gente vai lá na seção customizada, acha a saída de bueiro intermediário, que vai estar aqui no pontual, escada e saída de bueiro intermediário, e vamos dar uma olhadinha qual é a propriedade que está dizendo que não existe mais. Aí eu venho aqui no item de template do nome, né? E está lá, era para ele escrever SBI e a propriedade width. Só que a propriedade width eu renomeei ela para largura e esqueci de editar aqui. Então eu venho aqui na seção e coloco lá a largura, com 0 casas decimais e unidade em centímetro. Pronto. Ajustou lá como se faz no Label Style Composer do Civil 3D. Ok? Clica OK, clica OK. Pronto, agora eu volto aqui na minha lista de materiais, né? Ó, aconteceu isso mais de uma vez, tá vendo? Agora eu posso vir aqui, propriedades, achar lá a minha saída de bueiro intermediário, dar o reset e pronto. Agora o nome tem aquele
template de nome que eu utilizei lá. Muito bem. Vamos dar uma olhada qual que era o outro que faltou aqui. Vamos expandir todo mundo. E acho que faltou esse aqui, ó, entrada no corte. Então, vamos dar uma olhadinha na entrada no corte também para corrigir isso. Isso aqui também vai estar aqui no dispositivo pontual, entrada no corte, né? E talvez aqui, tá o widget também. Isso aqui eu estava renomeando esses termos em inglês aqui, eu vou deixar em português mesmo, e daí depois, mais para frente, eu vejo o que fazer melhor. Então, o width aqui no caso é a largura. Largura 0 casa, centímetro, foi, a altura já está lá. E agora sim, venho na minha lista de materiais, propriedades, acho aqui o item que ficou com um nome estranho e dou um reset. Tem outro jeito de fazer isso daqui também. Em vez de ter que vir até aqui e dar o reset, você poderia vir aqui, ó, dar 2 cliques nela, vem aqui onde diz nome. Agora já está o nome certo aqui. Ok. Mas, por exemplo, vamos pegar essa daqui. Ó. Digamos que você deu um nome qualquer lá, diferente, ó, né? Ou estava aquele Object Reference lá. Você não quer esse nome aqui, você quer que ele utilize o template do nome. Você vem aqui e apaga o nome e dá Enter. Ele vai fazer com que o nome volte para aquele template que você criou lá. Ok? Bom, é isso. A lista de materiais está criada. Agora, como é que faria o lançamento? O lançamento você pode usar o comando sedit network, tá? No caso de já ter lançado, né? Ou então você vem aqui no nó redes, acha o tipo de rede que você quer criar, no caso aqui drenagem, por exemplo, criar, né? Vai configurar alguns padrões aqui, por exemplo, a lista de materiais, porque sem isso daqui não vai funcionar nada. Lista de materiais, ok. Aqui eu não lancei ainda, mas você deveria ter colocado no mínimo uma superfície de referência, tá? Então, ok. Pronto, criei a rede. Agora eu vou começar a lançar. Então, criar. Criar, ele vai habilitar a barrinha de edição igual a do Civil 3D. Se você viesse aqui no Pipe Network, Create Pipe Network by Layout, não sei o que, você veria uma barrinha bem semelhante. Tá? Eu deixei dessa maneira que é para ficar mais fácil de você aprender a utilizar, certo? E daí agora o próximo passo, né, é escolher o tipo de dispositivo. Então, no caso, se eu quisesse desenhar um posto de visita retangular de 1,20 por 1,20 e conectar com tubos do tipo circular de 100, né, ou 1 metro. Aí eu posso desenhar só a estrutura, só o tubo ou já as duas coisas ao mesmo tempo. Vou optar por duas coisas ao mesmo tempo. Aqui a diferença tem um pouquinho de diferença com o Civil 3D, porque quando você lança a estrutura no Civil 3D, ele já espera que você vá desenhar o tubo. Aqui no meu programa, não. Toda vez você tinha que voltar lá e rotacionar a estrutura. Então, ele pede que você informe uma rotação para o dispositivo pontual. Então, digamos, nesse sentido, agora sim, eu vou colocar o tubo. Ó, ele fica perguntando pela rotação do dispositivo. Tá? Aí aqui, agora o tubo. E pronto, desenhou aquilo lá. Aí pronto, você poderia vir aqui agora no menu View, 3D Views lá, ou Visual Styles, ou melhor, nas Viewports, né, e colocar duas Viewports. Eu gosto de trabalhar aqui com 3, tá? Do lado direito. E daí numa você vê a planta, no outra você vê um 3D, então vamos colocar essa daqui em 3D. Eu gosto dessa daqui do SE isométrico e está lá lançado, né? Aí, de repente, você quer ver lá aquilo como Visual Styles, cadê aqui? Conceitual, né? E pronto. Bom, aqui você está vendo que como ele não tinha referência de superfície, o que aconteceu com os tubos? Está todo mundo na cota zero. Não se preocupe com isso agora, tá? Faça o lançamento em planta ficar nas posições X e Y que você precisa. Depois é que você vai ajustar a posição do Z, certo? Porque isso você vai fazer lá no perfil, em seções, enfim. Então, não esquenta a cabeça com isso daqui agora. Esquenta a cabeça lá na frente, depois, na hora que você estiver trabalhando com o perfil ou com a seção dessa rede. Tá certo? Então, voltando aqui, como é que eu posso criar
uma lista de materiais. Para ter a lista de materiais, eu preciso ter essas seções customizadas, que são os construtores. Tá? Dentro do programa eu chamo ele de construtor, dentro da ajuda. Eu chamo ele de construtor. Por quê? Porque ele é como se fosse esse cara aqui, ó, Part Builder. Eu preferi não usar os mesmos nomes do Civil 3D porque, para quem já mexeu com esse Part Builder aqui, sabe que o bicho é osso duro. Então, aqui eu chamei ele de construtor ou seção customizada. Tá? Então, tem que ter esses caras. Ah, mas eu criei essas seções num arquivo externo. Posso importar delas? Posso, foi o que eu acabei de criar, fazer aqui, que era importar estilos. Né? Veio aqui, ó, importar estilos. Se eu tivesse um catálogo externo, eu posso ter um catálogo externo? Pode. Como que eu faria isso? Imagine que esse daqui é o desenho onde você criou todas as suas peças. O que, que você pode fazer? Você pode vir aqui ó, e exportar. Exportar, ele vai perguntar aqui um lugar onde salvar isso. Então, por exemplo, eu vou salvar aqui no computador, Randisk. E pode ser direto aí dentro do Randisk. Dê um OK. Ele vai criar uma série de arquivos dentro do Randisk com essa extensão aqui, ó, SECB, com esses dispositivos. Tá? E depois você pode vir aqui no arquivo novo, certo? Abrir um arquivo novo, vim aqui e agora eu vou importar estilos. Esse importar estilos espera que você escolha ó, arquivos do tipo SECB. E daí você viria aqui no Randisk, eu quero a ala e quero, que é o tubo em si, né? E quero a ala de concreto aqui. Vamos ver, ou melhor, aqui é a ala e onde é que está? Aqui, esse aqui é o tubo. Quero esses dois para poder fazer um projeto de uma travessia, por exemplo. Né? Então, importei, eles vão vir para cá. Está ali o ovoide e está aqui a ala ovoide. Vamos dar uma olhada na ala ovoide. Ops. Deu um pequeno tilt aqui agora, mas tudo bem. Eu vou poder vir aqui, criar a lista de materiais, adicionar a família. Está a minha ala, está aqui o tubo. Né? A ala aqui está aparecendo tripla, só que essa ala eu já programei ela para que ela apareça aqui ó, com a opção de ser simples, dupla ou tripla. Então, eu venho aqui e coloco a simples. Tá? E, lembrando, ó, eu quero que ele me dê o nome bem certinho. Então, eu venho aqui, tiro esse nome e ele vai escrever lá dentro do template de nome, tá assim, ó, família, subtipo, daí o tipo, se é simples, dupla ou tripla, e daí a altura e a largura. Ok? Aqui é a mesma coisa, vou dar um reset, pronto, vai vir lá com as medidas. Aí, estas medidas, como que eu sei essas medidas? Bom, aí você vai ter que ter o projeto lá desse tubo aí, dentro do álbum tipo, enfim. Né? E daí você pode vir aqui para cada tamanho daquele lá que tem no álbum tipo, você viria aqui na lista de materiais, né? E adicionaria uma família lá do tubo, ok? Daí veio aqui, né? Arrumou o nome, daí novo, ok? Ele vai criar sempre um clone do modelo padrão que está aqui dentro do Seções Customizadas. Tá? Aí depois você vem aqui e edita. Então, por exemplo, se eu quisesse ele mais largo, mais estreito, vou mudar aqui a largura de 1,86 para 2, por exemplo. Né? Ele vai aceitar. Claro que você tem que colocar medidas aqui que estejam lá no seu projeto, senão acontece isso. Ó. O tubo deformou aqui, né? Então você tem que ter as medidas certas. Tá certo? É isso.